I don't want to set the world on fire. De vez em quando, a gente se depara com uma obra que abre nossos olhos para ver o mundo de forma mais crua. Eu vivi isso pela primeira vez quando, aos 12 anos, eu zerei meu primeiro jogo de PC, Fallout 3. Eu já estava mais ou menos no meio do jogo quando um amigo me disse que eu estava encarando o jogo de forma errada. Então, a partir das suas dicas, eu recomecei tudo do zero. Mas aí eu percebi que essa dica não era bem sobre melhorar o personagem, e sim algo que me faria encarar o jogo de forma totalmente diferente, principalmente no que ele queria me dizer. Então, em 2006, foi a primeira vez que o pequeno Luquinhas teve um gostinho de como a ficção científica pode ser um prato cheio para o pensamento filosófico social. E como essas obras de ficção científica conseguem esgarçar e esticar a realidade ao ponto de que coisas que são veladas ou invisíveis saltam aos olhos. E, até hoje, o melhor exemplo que eu vi disso foi em Fallout. When the bombs fall, most shelters will provide minimal protection against the horrors of nuclear war. Thankfully, Vault-Tec has manufactured the top-of-the-line underground shelter to protect our friends and neighbors. A palavra direito nos remete a algo que é dado a nós, que é garantido. Mas você já parou para pensar que quase todos os direitos são, na verdade, comprados? Fallout é uma série de videogame de ficção científica que em 2024 ganhou uma adaptação para a série em live action, que se passa no mesmo universo. Eu sei que eu vivi uma vida confortável até aqui. As histórias se passam em um mundo pós-apocalíptico, distópico, quase que completamente destruído por uma guerra nuclear entre Estados Unidos e China. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Um destaque interessante do jogo é a forma bem-humorada e ácida que ele trata uma sociedade conservadora americana que tem um constante medo do comunismo. E essa ironia permeia toda a construção do universo do jogo, ao ponto de incluírem, por exemplo, um minigame chamado Ameaça Vermelha, em que você literalmente luta contra o fantasma do comunismo. Eu, particularmente, gosto muito do Liberty Prime, que é um robô americano de destruição em massa que de quebra lança frases de efeito contra o comunismo. Death is a preferable alternative to communism. Os jogos se passam nos Estados Unidos, onde os sobreviventes se dividem em dois grupos. Aqueles que compraram uma vaga numa espécie de cofre no subterrâneo chamado de refúgio, e aqueles que vivem na superfície, em uma espécie de guerra de todos contra todos, no melhor estilo Mad Max. Friends, your future may not be as secure as you think. Where will you be when the atomic bombs fall? Vendidos como arca de salvação pela gigantesca empresa Vault-Tec, os refúgios subterrâneos são como cidadelas, que tentam emular da melhor forma possível o modelo de vida americano. A estética do Fallout é retrô, que remete a um visual American Way of Life da década de 40. Isso gera um humor repleto de ironia, em que pinta uma caricatura da América com sua visão de progresso muito bem construída, mas que está totalmente arrasado pela guerra nuclear. Sign up now and prepare for the future. Nós vivemos e morremos racionalmente e produtivamente. Nós sabemos que a destruição é o preço do progresso, assim como a morte é o preço da vida. Que a renúncia e o esforço são os pré-requisitos para a gratificação e o prazer, que os negócios têm que continuar e que as alternativas são utópicas. O filósofo Marcuse delimita o conceito do homem unidimensional, que contrapõe a ideia de um pensamento negativo com um pensamento extremamente positivo, o que resulta na impossibilidade de pensamento crítico. Isso fica muito evidente na sociedade de Fallout, que foi constantemente bombardeada com pensamentos positivos através da propaganda, principalmente sobre progresso da energia nuclear, o que matou completamente o pensamento crítico, consequentemente levou a sociedade ao seu fim, a catástrofe. O que acontece é o seguinte: quando se tem um pensamento negativo sobre um objeto qualquer, surge a possibilidade de parar e pensar criticamente. Mas quando há uma enxurrada de pensamentos positivos que enterram os negativos, não sobra tempo para críticas. A ideia é que o pensamento positivo engole o pensamento negativo. A nível social, o que acontece é que o pensamento negativo encontra o pensamento positivo e não sobe espaço para reavaliação, apenas para ir para frente, para seguir o fluxo, para um progresso que vem ao custo de muitos e que chega para muito poucos. A propaganda bombardeia os indivíduos ideologicamente,
solidificando essa ideia de progresso. Quem não lembra do ex-presidente Temer? Não pense em crise, trabalho. Em Fallout, o jogador está no lugar de fazer o pensamento crítico. Ele tem, até certo ponto, a liberdade de escolher o destino das coisas, seja combatendo um exército de saqueadores ou decidindo o destino de Megaton. Aqui, Marshall Berman mostra as contradições do mundo moderno, coisa que Fallout ilustra com maestria. A tecnologia que levaria a sociedade à utopia é a mesma que cria a bomba atômica, que a leva inevitavelmente à ruína. Fallout se encontra com as ideias de Berman. A facilidade no qual as utopias são corrompidas, sendo levadas, na verdade, a distopias. Veja, num ponto do jogo, o protagonista se depara com uma usina de energia solar chamada Helios 1. Ela pode gerar energia quase que infinita. Ele então pode usar essa energia para resolver o problema energético de toda uma região, ou como uma arma de destruição em massa. E o interessante é que ambas as narrativas se encaixam no jogo. No mundo moderno, as mudanças tecnológicas e sociais são tão rápidas que não há tempo de refletir sobre elas. Quando você para pensar sobre algo, solidificar seu pensamento sobre algo, esse algo já passou, já é notícia velha, e já tem um novo objeto para se pensar sobre, repetindo assim o processo. Dessa forma, o progresso desenfreado leva, nessa fábula de advertência, inevitavelmente ao retrocesso. Imagine que você vive num reino em que é preciso sacrificar pessoas em ordem de manter o reino próspero. Essa é a premissa do conto do Minotauro. No reino de Minos, na Grécia Antiga, havia uma besta parte homem e parte touro que vivia no subterrâneo, presa dentro de um labirinto confeccionado por Dédalos. De tempos em tempos, era necessário fazer sacrifícios de jovens ao Minotauro, o que acalmava os deuses e mantinha o reino de Minos pacífico e próspero. Essa realidade parece um pouco macabra, mas a nossa não é muito diferente disso. Na sociedade moderna, o funcionamento básico do capitalismo tem como premissa a desigualdade social, que em ordem de poucos poderem prosperar, muitos têm que ser sacrificados. Ao longo da história, nós conquistamos vários direitos por meio de constantes lutas. Esse é o processo civilizatório. Mas em algum ponto, ficou claro que esses direitos não são para todos, e sim só para alguns, aqueles que podem pagar. A partir desse ponto, vivemos em uma sociedade onde é possível se comprar maior chances de viver, seja comprando uma alimentação melhor, uma saúde melhor, ou morando em um lugar mais seguro da cidade. O ponto é, a vida parou de ser um direito e passou a ser uma mercadoria. Em Fallout, a relação entre meios e fins é invertida. A economia não é um meio para fazer a vida melhor, e sim a vida está lá para sustentar a economia. Não é à toa que para o produto mais lucrativo da Vault-Tec, os refúgios, dar certo, é preciso fazer sacrifício máximo. Encomenda-se o fim do mundo. Existe muito potencial de ganhos com o fim do mundo. Mas estamos falando de fazer um investimento de peso com base em uma hipótese. Como vocês podem garantir resultados? Nós mesmos jogaremos as bombas. Esse é o tema que o professor de filosofia e jurista Davi Sanches Rubio mais reflete sobre. Em um universo onde tudo é comprado, da Coca-Cola ao tratamento de câncer, ou da Nuca-Cola aos remédios de radiação, o resultado é o mesmo. A vida é um bem de consumo, e são poucos que podem pagar. O resultado disso é que cria-se duas classes de pessoas, dois níveis de cidadania, duas formas de existir. De um lado, poucos podem viver a vida. Do outro, muitos têm que pagar com a vida. A alternativa a isso seria uma sociedade onde a vida não é instrumentalizada, onde ela não é um objeto para se alcançar riqueza, e muito menos uma mercadoria. Vault-Tec offers several above-ground options for the less fortunate, including Plan D for those too lazy to inherit any wealth at all. Fallout leva isso ao extremo com as invenções cínicas e caricatas da Vault-Tec. Por exemplo, o Plano D,
considerado uma das invenções mais humanas da empresa. Não, olha, eu acabei de tomar uma pílula de cianeto. O quê? Vault-Tec Plano M. Foi o produto mais humano que a Vault-Tec já fez. Era rápido e indolor. Tinha gosto de banana. Eu fiquei surpreso por não ser mais popular. Já o carro-chefe e produto final da empresa, os refúgios, vendem para você e sua família a sobrevivência em face ao apocalipse. O direito mais antigo e talvez mais precioso ganha um preço. Além disso, os compradores se tornam heróis, levando adiante o modo de vida e o sonho americano. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. And that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. É interessante observar que nessa história, mesmo o capitalismo tendo levado a sociedade americana ao apocalipse, a estrutura se manteve. Ainda se compra e se vende de tudo. A única diferença é que a moeda corrente, o dólar, foi substituído por uma um pouco mais sólida, tampinha de refrigerante. De certa forma, é como disse Mark Fisher. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Como muitas obras de ficção científica, Fallout diz mais sobre nossa realidade do que muitas obras do nosso tempo. Mas, assim como no jogo, o destino não está escrito em pedra. Somos agentes do nosso próprio processo histórico. Temos espaço para fazer escolhas. Só espero que essa escolha leve ao melhor final. Mas uma diferença entre o jogo e a realidade é que não precisamos mudar o mundo sozinhos. Não precisamos ser Lone Wanderers. I just wanna start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do.